Boa noite aos irmãos. Graça e paz no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo no livro de Abacuque, capítulo de número 3. Nosso querido irmão Amauri. Cheguei para o Amauri ali antes de começar o culto, né? Ô Maurício, você pode abrir o culto para a gente em nome de Jesus? Aí ele falou comigo assim: eu vou abrir e vou ler um texto de Abacuque. Aí eu brinquei com ele ali e falei assim: que bênção, hein, rapaz, que estou com a palavra para pregar hoje sobre Abacuque. Aí a gente conversando ali, eu vou falar sobre o versículo 17. Falei assim: é de Deus então, né? Abacuque capítulo 3, versículo 17, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. É bom, irmãos, nós estarmos no mesmo espírito para glorificarmos o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque antes de nós lermos o texto, irmãos, a maior dificuldade de um pregador não é pregar, é saber o que vai pregar. Porque a Bíblia tem tantas mensagens, tantas e tantas mensagens, mas a dificuldade é saber o que pregar naquele dia. Pode ser que eu e você entramos por essas portas hoje precisando de uma mensagem específica para o nosso coração. E talvez, na minha experiência, a maior dificuldade de um pregador é justamente essa: o que pregar? Ouvir o Senhor, ter o coração sensível à voz de Deus para anunciar, não aquilo que nós desejamos falar, mas aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. E eu espero, irmão, em nome de Jesus, que essa palavra, ela alcance o seu coração nessa noite. Abacuque capítulo 3, versículo 17, nós vamos ler até o 19. Diz assim a palavra do Senhor: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e ele me faz andar em lugares altos, ao mestre do canto para instrumentos de cordas. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, aqui está a sua palavra, a sua santa e poderosa palavra. A minha oração nessa noite é que o Senhor, Deus, use a minha vida, ó Pai, para edificar a sua igreja. Deus, que em nome de Jesus, o Senhor coloque as palavras nos meus lábios nessa noite, aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Prepara nossos corações, Senhor, para que nós possamos receber a sua palavra, porque a tua palavra diz que sem o Senhor nada podemos fazer, não podemos pregar, tampouco podemos receber a mensagem, se não for o Espírito Santo do Senhor. Que a nossa mente esteja cativa ao Senhor nessa noite e o nosso coração aberto, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem de hoje é: você pode se alegrar em Deus. Vou repetir: você pode se alegrar em Deus. O que é alegria? O que é estar alegre? O que é ser alguém alegre? Talvez, irmãos, a palavra alegria seja uma palavra muito simples para nós. Ela está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Nós a usamos frequentemente. Mas alegria tem uma definição muito complexa. Muitos definem alegria como resultado de boas experiências. Talvez as pessoas definem alegria
como o sentimento no qual sentimos a receber um presente de alguém. Algumas pessoas definem alegria quando as coisas da sua vida começam a dar certo. A pessoa define o estado de alegria quando a sua família vai bem. A pessoa define alegria quando o seu trabalho vai bem. Muitas pessoas definem alegria quando a sua saúde está bom, está indo bem, está boa. Muitas pessoas definem isso como alegria. Muitas pessoas olham para circunstâncias desse mundo e quando elas estão ao nosso lado, nós muitas das vezes definimos isso como alegria. Em algum momento eu assisti um filme chamado A Procura da Felicidade. Talvez alguns dos irmãos já assistiram. E ele é basicamente o seguinte: o homem passa o filme inteiro só dificuldade. Aí ele chega no final do filme e uma coisa no trabalho dele dá certo e ele rompe ali, né, no trabalho dele. Aí o diretor do filme, né, o roteirista, coloca ele dizendo a seguinte frase: e esse pequeno momento da minha vida é felicidade. E eu sempre fiquei imaginando aquilo, né? Porque o mundo tem essa definição de alegria e felicidade, de que se as coisas estão dando certo, nós automaticamente estamos alegres e felizes. Porém, meus irmãos, essa alegria baseada nas circunstâncias, ela pode ser ameaçada. Como, irmão Caio? Quando as coisas começam a ir mal. Se alguém é alegre porque as coisas vão bem, quando essas mesmas coisas começam a ir mal, essa alegria começa a ser ameaçada. Imagine comigo, quando os presentes param de chegar, quando a família está enfrentando uma crise, quando o trabalho se tornou muito desgastante, muito estressante, o trabalho se torna pesado, quando a saúde começa a apresentar sinais de cansaço, essa felicidade e essa alegria, ela se torna ameaçada. Agora talvez já não temos mais essa convicção de estarmos alegres. Irmãos, algumas pessoas, alguns homens e mulheres que foram filósofos durante a história vão dizer que a alegria depende de circunstâncias. Que para nós experimentarmos os hormônios da alegria, nós precisamos que circunstâncias criem isso. Interessante que se nós tomarmos isso como uma verdade para a nossa vida, nós estaremos dizendo que nós somos dependentes de circunstâncias para que o nosso coração esteja alegre. Então, a alegria nada mais é do que consequência de circunstâncias. Se as circunstâncias são adversas, nós não estaremos alegres. Se as circunstâncias não estiverem ao nosso favor, nós não estaremos alegres. Será que é impossível para nós desfrutarmos de uma alegria sem que as circunstâncias estejam a nosso favor? Meus irmãos, eu não concordo com isso. E creio que a palavra de Deus também não. E hoje, irmãos, juntamente com os irmãos, eu quero aprender com vocês que existe uma alegria diferente. Que existe uma alegria que é mais forte do que tudo isso desse mundo. Uma alegria que ela é totalmente independente das circunstâncias. Uma alegria que talvez pareça muito distante do nosso coração. Talvez você entrou aqui hoje com o seu coração distante dessa alegria. Talvez você tenha olhado para a sua realidade nessa terra e não tenha encontrado motivos para ser feliz. Talvez você olhe para a sua família não tem te dado motivos de alegria. Talvez você levanta todos os dias para ir trabalhar e o seu trabalho não tem expectativa nenhuma de alegria nele.
Talvez você entrou por essas portas com a sua saúde debilitada. Você levanta todos os dias pela manhã, olha no espelho e vê o seu corpo definhando. E talvez isso não seja motivo de alegria para você. Mas existe uma alegria que vai além dessas circunstâncias. Existe uma alegria pura, uma alegria genuína, que não nasce na terra, mas que vem do céu. E é sobre essa alegria que nós vamos falar nessa noite. Por isso, olha para esse irmão que está do seu lado e diga para ele assim: você pode se alegrar em Deus. Meus irmãos, existe um grande homem de Deus na história da igreja chamado Agostinho, que disse a seguinte frase: a alegria é o eco da presença de Deus dentro de nós. A alegria é o eco da presença de Deus dentro de nós. Meus irmãos, eu quero juntamente com você observar a vida desse homem chamado Abacuque, para que você aprenda hoje o que é alegria. Para que você saia daqui nessa noite, não dependendo de circunstâncias, para possuir um coração alegre. Quem foi Abacuque? Meus irmãos, Abacuque foi um homem que foi levantado por Deus no Antigo Testamento como um grande profeta. O livro que dá nome, o seu nome, tem apenas 3 capítulos e nós não temos muitas informações sobre esse homem, muitas informações pessoais sobre Abacuque. Mas o que importa nesse livro, irmãos, não são as informações pessoais sobre o homem Abacuque. O que importa para nós é que esse livro mostra como era o coração desse homem. E nós não estamos interessados nas informações pessoais de Abacuque, mas estamos interessados num homem que tinha um coração alegre em Deus. O tema do livro de Abacuque, se nós pudéssemos resumir, é um homem com um coração alegre em Deus. E talvez você possa estar pensando: todo profeta era alegre. O cara era profeta. Irmãos, Abacuque tinha muitos motivos para não ser alegre. E talvez você se identifique com ele nessa noite. Primeira coisa que nós precisamos entender sobre esse livro: não é um diálogo entre um profeta e o povo. Você não vai ver Abacuque dirigindo a palavra ao povo, diferente dos outros profetas. Quando você pega os outros livros dos profetas, eles estão sempre trazendo uma mensagem ao povo. Eles estão ouvindo de Deus e transmitindo ao povo. Aqui é diferente, irmãos. Nós estamos diante de um profeta que todo o seu ministério é baseado num diálogo entre ele e Deus. Abacuque aqui está tendo um diálogo apenas com Deus. Posteriormente, essas palavras seriam conhecidas do povo. Mas nos capítulos 1, 2 e 3, nesse contexto, Abacuque está tendo um diálogo com Deus. Ele está falando com Deus. Isso é importante para nós, irmãos, porque nós temos aqui um homem com um coração, muitas das vezes acalorado e até mesmo impaciente com Deus. Porque nós temos a ideia de que todos os profetas, eles eram homens acima da média. Mas não, irmãos. Eram homens como eu e você, homens que tinham medos, homens que tinham incertezas, homens que tinham sentimentos nos seus corações. E Abacuque aqui, quando ele vai até o Senhor, o coração dele é um coração acalorado, um coração quase desesperado. Olha comigo o capítulo 1, versículo de número 1. Diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque, verso 2: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Verso 3: por que me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão?
pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Verso 4. Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. O diálogo de Abacuque com Deus começa no seguinte: Abacuque questionando Deus. Até quando, Deus? Até quando, Senhor? Abacuque está indignado, irmãos, com a violência, com a corrupção, com a falta de impunidade que estava acontecendo em Judá, o lugar do povo de Deus. Abacuque está dizendo para o Senhor assim: Deus, o Senhor não está vendo isso não? Até quando o Senhor vai permitir isso? Até quando as pessoas vão viver uma vida de desobediência ao Senhor? Até quando as pessoas vão desonrar o seu nome e o Senhor não vai fazer nada? Irmãos, o coração de alguém de Deus é diferente do coração das demais pessoas. Abacuque não está questionando Deus porque Deus não está atendendo Abacuque. Abacuque está questionando Deus porque existem pessoas ferindo o coração de Deus e ele não pode ver isso. O pecado das pessoas, do povo de Deus de Judá, fere o coração de Abacuque porque Abacuque ama o Senhor. Sabe quando alguém faz alguma coisa de ruim com alguém que você ama, seu coração não fica chateado, muitas das vezes enfurecido? É o que está acontecendo com Abacuque. E sabe o que acontece com Abacuque aqui, irmãos? Abacuque questiona Deus, sabe por quê? Porque ele se vê incapaz de mudar a situação do seu povo. Porque quando nós temos a caneta nas nossas mãos, talvez as coisas sejam mais fáceis, né? Talvez se Abacuque fosse o juiz de Judá, ele traria um decreto que quem não obedecesse o Senhor iria morrer. Talvez seria isso que ele faria. Mas quando nós não temos a possibilidade de domínio, de juízo, nós nos sentimos incapazes, irmãos. E o sentimento de Abacuque aqui é: eu sou incapaz diante dessa situação. E talvez, irmãos, você possa ter entrado por essas portas hoje se sentindo incapaz em relação a alguma situação da sua vida. Talvez você tenha ido até o Senhor porque você não pode resolver essa situação. Talvez você olhe todos os dias para essa situação. O seu desejo é resolvê-la, é mudá-la, é fazê-la de novo, mas você não tem possibilidade. Você é incapaz de fazer. E talvez essa incapacidade tenha te consumido. Talvez você tenha visto essa situação levar você ou pessoas que você ama à destruição, mas você se sente incapaz. Talvez você, mãe, que tem um filho perdido, que já fez de tudo, talvez você se sinta incapaz nessa noite. Talvez você, marido ou esposa, que o seu cônjuge está perdido, você ora, você prega, você dá testemunho, e às vezes as coisas não mudam. Talvez você se sinta incapaz. Você que talvez entrou por essas portas enfermo, de uma enfermidade grave, já procurou os médicos, já fez os tratamentos, mas talvez, não foram efetivos. Talvez você se sinta incapaz diante disso. O fato, irmãos, é que em muitos momentos da nossa vida nós nos sentimos incapazes. Nós olhamos para as nossas forças e tiramos a conclusão de que nada podemos fazer. Mas sabe o que eu acho interessante? É que Abacuque, até mesmo na sua incapacidade, ele vai até o Senhor. Irmãos, Abacuque sabe que Deus vai responder ele. Deus responde orações feitas pelo coração. O que Abacuque quer nos ensinar nessa noite é que ele não tinha forças para mudar o reinado.
Ele não tinha forças para resolver aquilo que gerava incapacidade no coração dele. Mas Abacuque tinha forças para dobrar o seu joelho e orar ao Senhor. E talvez você não tenha forças para mudar a situação que você vive hoje. Mas você tem forças para dobrar o seu joelho e orar ao Senhor. E Deus vai responder a Abacuque. Porque Deus responde orações feitas pelo coração. E sabe qual é a resposta de Deus para Abacuque? É o seguinte: Abacuque, eu sei que você se sente incapaz. Eu sei o que é que o povo está fazendo. E eu vou te dar uma resposta agora. Sabe o que eu vou fazer, Abacuque? Versículo de número 6 ao 9. Por favor, coloca aí para mim. Pois eis que suscito os caldeus. Isso é Deus dizendo. Nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. 7. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Abacuque ora o Senhor. Aí Deus diz para ele assim: Abacuque, eu vou levantar um povo chamado os caldeus, povo cruel. E sabe o que eles vão fazer? Vão dominar sobre vocês. Deus, a resposta de Deus. Deus responde a Abacuque dizendo: Abacuque, eu vou subjugar vocês. Eu vou levantar um povo para oprimir vocês. Nas palavras mais simples, Deus está dizendo assim: Abacuque, eu vou castigar vocês. Irmãos, imagina só. Imagina o profeta. Ele vai até Deus, indignado com a situação do povo. E Deus responde a ele o seguinte: Abacuque, eu vou resolver isso da minha maneira. E qual é a minha maneira, Abacuque? Eu vou levantar os caldeus, um povo babilônico, um povo cruel. O negócio deles é violência. E eu vou colocar eles para oprimir vocês. Irmãos, Abacuque reage a essa declaração do Senhor. E ele fica surpreso. Talvez Abacuque estivesse esperando que Deus falasse assim com ele: Abacuque, vou tirar vocês dessa situação. Vou entrar com um braço forte aí. Abacuque, pega essa mensagem e leva para o povo, que o povo vai se converter. Ou então, Abacuque talvez esperasse que Deus fizesse algo milagroso ali e aquelas pessoas, voltassem a ele novamente. Mas Deus não vai fazer isso. Deus vai usar uma nação perversa para punir o seu próprio povo. Mas a questão é a seguinte para Abacuque. Abacuque volta a falar de novo com o Senhor quando ele ouve isso. E resumidamente Abacuque diz assim: Senhor, como que o Senhor vai levantar um povo para nos oprimir, se o Senhor tem um monte de promessa para nós? Como é que o Senhor vai manter as suas promessas, se o Senhor nos levar a uma vida de opressão? Parece que não tem muita conexão entre um Deus que faz grandes promessas, um Deus que realiza grandes promessas para um povo, é o mesmo Deus que vai levantar uma nação inimiga, violenta, para ir lá e oprimir aquele povo. Como que Deus vai manter as suas promessas a esse povo? Esse é o argumento de Abacuque. Irmãos, sabe o que eu acho interessante?
Aqui Abacuque tem um dos seus primeiros desafios: compreender os caminhos incompreensíveis de Deus. A Bíblia diz assim: quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para ser retribuído? Irmãos, é impossível sondar a mente de Deus. E o primeiro passo para nos alegrarmos em Deus é entender que Deus tem caminhos incompreensíveis. Tem coisas que nós jamais entenderemos. E não é para nós entendermos. Tem caminhos do Senhor que nós trilharemos sem jamais sabermos o porquê. Vou abrir um parêntese aqui. Sabe qual é a máxima do livro de Jó? Não é que Deus restituiu ele 7 vezes. A máxima do livro não é essa. A máxima do livro de Jó é: Senhor, por que eu estou enfrentando isso? E sabe qual é a resposta de Deus para ele? Nenhuma. Porque o que interessava para Deus não era Jó saber o motivo do seu sofrimento, no qual ele nunca ficou sabendo, mas era ver o Senhor em meio ao seu sofrimento. Existem caminhos incompreensíveis da parte de Deus. E Abacuque está diante de um desses caminhos. Como pode um Deus cumprir as suas promessas com o seu povo, se a declaração dele é: vou oprimir vocês com a nação inimiga? Mas Abacuque, irmãos, ele tinha um coração que agradava o Senhor, porque novamente ele vai questionar o Senhor. Olha o capítulo 2, versículo 1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e a resposta que eu terei à minha queixa. Verso 2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Irmãos, Abacuque questiona o Senhor como Deus irá cumprir as suas promessas, sendo que uma das suas promessas é oprimir o povo. E ele diz assim: eu vou esperar Deus falar comigo. Abacuque questiona o Senhor, mas não perde a paciência. Irmãos, talvez nós, diante das nossas incapacidades, diante dos caminhos incompreensíveis do Senhor, temos perdido a nossa paciência. Não temos conseguido esperar no Senhor. Não temos conseguido parar na nossa torre de vigia e dizer para o nosso coração: o Senhor trará uma direção para a nossa vida. Talvez nós não estamos fazendo isso, meu irmão. Talvez nós não estamos conseguindo esperar para ouvir o Senhor. Mas Abacuque sabe, irmão, que Deus responde os seus. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode não ser mês que vem, pode não ser ano que vem, pode não ser daqui 10 anos, mas Deus responde os seus. Abacuque não sabe o dia nem a hora, mas ele tem certeza que uma hora Deus ouvirá e responderá a sua oração. E sabe qual é a resposta que Deus vai dar para esse homem? Deus ouve Abacuque e Deus chama Abacuque: faz o seguinte, anota aí o que eu vou te responder, para que todo mundo possa ler, até mesmo quem passar correndo. A resposta de Deus para Abacuque é: Abacuque, está vendo os caldeus? Esse povo aí que eu vou levantar para oprimir vocês? Eles também vão pagar um preço muito caro. E talvez, quando eu li esse texto aqui, irmãos, eu fiquei pensando assim: irmãos, se eu tivesse no lugar de Abacuque, eu não ia querer ouvir isso. Porque Deus está falando que vai vir um povo que vai me oprimir. E eu oro ao Senhor e falo: Senhor,
como que o Senhor vai levantar esse povo para me oprimir, sendo que o Senhor tem promessa de vida para mim? Aí Deus vai e me responde e fala assim: mas eu vou matar esse povo que vai oprimir vocês. A resposta que eu queria ouvir era Deus falando assim: tá bom, não vou mandar o povo mais não. Eu acho que vocês vão aprender sem a opressão. Irmãos, preste atenção nisso. Deus não muda de ideia quanto ao seu povo. Eles ainda serão punidos pelo seu pecado. Irmãos, isso é muito sério. Deus ouviu a oração de Abacuque, ouviu a intercessão de Abacuque, ouviu a preocupação de Abacuque, ouviu que Abacuque iria esperar Deus pacientemente para ouvir o que Deus, a direção que Deus ia dar para ele, e mesmo assim Deus não mudou de ideia. Irmãos, o que nós faríamos diante de uma declaração dessa vinda de Deus? O que você faria hoje se o Senhor aparecesse para você e dissesse assim: eu vou punir a sua casa, eu vou subjugar as pessoas que você ama, eu vou apertar, eu vou estreitar, como dizem, né, os mais pentecostais? O que nós faríamos diante disso? Qual seria a nossa atitude? Interessante, irmãos. Abacuque tem um coração, irmãos, voltado para a justiça. Abacuque, irmãos, ele quer que as pessoas cumpram os princípios de Deus. Abacuque está indignado porque as pessoas não estão obedecendo ao Senhor. As intenções do coração de Abacuque são nobres, são válidas. E mesmo assim Deus age dessa forma. Mesmo assim Deus vai levantar um povo cruel para castigar esse povo. Irmãos, talvez você pode pensar o seguinte: ah, irmão Caio, mas Deus não vai punir Abacuque, porque Abacuque tem um coração voltado para o Senhor, porque Abacuque é um homem de Deus. Abacuque não estaria isento da punição. E o desafio da vida de Abacuque está aqui. Porque certamente a guerra, Deus subjugaria aquele povo através de uma guerra. Os caldeus entrariam, lutariam contra o povo de Israel e venceriam eles em batalha. Consequentemente, irmãos, essa guerra, ela traria consigo muitas consequências. E Abacuque certamente sofreria muitas delas. E uma das coisas que a guerra traz, que afetaria também Abacuque, é algo chamado escassez. Se você fizer uma leitura das guerras bíblicas, você vai ver que existem guerras que foram praticamente vencidas por causa da escassez. Os métodos de guerra eram o seguinte: um exército cercava o outro e impedia que mantimentos chegassem. Então, ao passar dos dias, eles iam comendo tudo aquilo que eles tinham ali, e uma hora eles ficariam sem comida, e sem comida ficariam sem força, e sem força não lutariam, seriam vencidos. A guerra traz consigo escassez. E aqui no tempo de Abacuque sofreria com a escassez também. E talvez você tenha sofrido com a escassez. Como assim, irmão Caio? Existem 3 tipos de escassez que talvez você possa estar sofrendo. Primeiro, escassez física. Abacuque sabia que a guerra privaria o povo de Deus de recursos básicos para viver. Muita gente ia passar fome.
Muita gente não ia ter comida em casa. Muitas pessoas iriam ser levadas a ponto de ficarem nuas. Muitas pessoas, irmão, não teriam moradias, porque a guerra traz escassez física. A guerra, ela vai tirando também os recursos básicos. Um lugar onde tem guerra não tem água sobrando. Um lugar onde há guerra não tem alimento sobrando. Um lugar onde há guerra não tem roupa sobrando. Um lugar onde há guerra não tem casa para alugar, irmãos. Abacuque sabia que ele enfrentaria um período de escassez física. E talvez você possa estar enfrentando isso na sua vida. Segundo tipo de escassez que Abacuque sabia que a guerra iria trazer, escassez emocional. Onde há guerra, há pessoas emocionalmente saudáveis? Não. Onde há guerra, os sentimentos que imperam são medo, desespero e tristeza. Abacuque sabia que quando a guerra chegasse, a escassez emocional chegaria junto. As pessoas seriam dominadas pelo medo. As pessoas seriam dominadas pelo desespero. Imagina, irmãos, quantas famílias não perderiam entes queridos. Imagina o nível de tristeza que há num campo de batalha. Abacuque sabia disso. Que não só fisicamente, mas também emocionalmente, o povo seria escasso. E por último, Abacuque sabia que a guerra traria escassez espiritual. A guerra revelaria ao povo que eles espiritualmente estavam longe do Senhor. Porque o povo de Deus é um povo acostumado a vencer. Sim ou não, irmãos? Nós lemos a Bíblia, né? Deus é um Deus de vitórias. Nosso Deus é um Deus que ganha batalhas, que vence batalhas. Mas essa guerra aqui traria para o povo uma escassez espiritual, porque eles perderiam a batalha. Eles seriam derrotados. E o resultado para eles seria o seguinte: vocês estão longe do Senhor. Vocês acham que estão perto, mas vocês estão completamente afastados de Deus. Irmãos, e a pergunta para nós nessa noite: já que Deus não mudou de ideia, já que está por vir uma escassez física, uma escassez emocional e uma escassez espiritual, o que fazer diante disso? O que fazer diante da realidade da escassez de uma guerra iminente? O que nós faríamos? Será que nós sairíamos desesperados pela rua, gritando, clamando ao Senhor, ou avisando as pessoas para se arrependerem? Ou será que nós nos revoltaríamos contra Deus e falaríamos com o Senhor: Senhor, o Senhor não tem o direito de fazer isso. O Senhor não pode fazer isso. É o seu povo, é o povo que você prometeu, é o povo que você fez aliança. Você não pode fazer isso com a gente. Nós somos o povo escolhido do Senhor. Será que nós faríamos essas declarações? Ou será que nós olharíamos para Deus e nos frustraríamos com Ele? Não, mas não foi assim que me ensinaram que Deus era. Me ensinaram que Deus estava sempre fazendo tudo o que eu queria que Deus fizesse. Me ensinaram que Deus não castiga ninguém. Será que essas declarações que nós faríamos? Será que o nosso coração perderia totalmente a alegria devido às circunstâncias? Você teria motivos para ficar alegre sabendo que está pertinho de alguém entrar na sua casa e destruir tudo? Sabendo que você provavelmente vai passar um grande período da sua vida em tristeza, desespero e medo?
tendo a certeza de que você está longe de Deus, porque hoje, irmão, muitos de nós pressupomos que estamos perto de Deus. Nós temos a ideia de que Deus está sempre do nosso lado. Mas e nós? Estamos do lado de Deus? Porque aqui ficaria bem claro para Abacuque que o povo de Deus não estava do lado de Deus. O que fazer diante disso, irmãos? Sabe o que Abacuque vai fazer? Abacuque vai cantar. Abacuque vai cantar, irmãos. Quando eu leio isso, irmãos, de coração, eu fico escandalizado com isso. Mas isso não é possível. Não é possível. Eu lendo o capítulo 2 na minha cadeira, eu já estava indignado com o Senhor. Eu já estava revoltado, irmão, com a situação. A resposta de Abacuque é: vou cantar uma canção para o Senhor. Talvez Abacuque estava pensando, né? O que eu deveria fazer? Vou cantar uma canção para o Senhor. Vou fazer uma oração aqui em forma de música para o Senhor. Paulo nos diz: não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, cantando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, adorando o vosso Deus de todo o coração. Sabe o que Abacuque faz diante da realidade da escassez? Ele canta ao Senhor. Abacuque tem motivos para cantar? As circunstâncias estão boas para cantar? Será que está tudo dando certo na vida de Abacuque, que ele está tão feliz que ele vai até cantar para o Senhor? Será que a família de Abacuque está indo 100%, que ele está com o coração tão cheio que ele fala assim: eu vou ter que cantar ao Senhor, minha vida está muito boa, minha família está em dia, minha saúde está boa, meu trabalho é uma bênção. Abacuque está diante da escassez, de uma guerra iminente na qual ele sofrerá as consequências. E ele decide cantar ao Senhor. Versículo 1 e 2 do capítulo 3 diz assim: oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as suas declarações, me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na sua ira, lembra-te da tua misericórdia. Irmãos, Abacuque começa reverenciando o Senhor. Senhor, o Senhor é Deus de todos. Eu reconheço os feitos do Senhor, desde os feitos do passado. E a minha oração, o meu cântico para o Senhor é: aviva a tua obra, Senhor. Abacuque não está dizendo: Senhor, não traga os caldeus, mas ele está dizendo assim: Senhor, aviva a sua obra. Traz vida de novo. Porque o Senhor pode fazer isso. No tempo de escassez, Abacuque está clamando pela vida de Deus no coração das pessoas. E talvez você entrou aqui pensando que o que trará alegria ao seu coração é a resolução do problema. Mas não é, é a vida de Deus dentro de você. É isso que nós precisamos, irmão. Diante da escassez física, nós precisamos que Deus avive o nosso coração. Diante da escassez emocional, nós precisamos que Deus avive o nosso coração. Diante da escassez espiritual, nós precisamos que Deus traga vida para o nosso coração. E ele continua
Dos versículos de número 3 até o versículo de número 15, Abacuque começa a lembrar dos grandes feitos do Senhor. Abacuque começa a dizer para o Senhor assim: Senhor, lembra lá do Êxodo, quando o Senhor tirou o povo? Que braço forte que o Senhor tinha. Como o Senhor é poderoso. Como ninguém pode contra o Senhor. Abacuque começa a lembrar ao Senhor como Deus levou o povo a tomar a terra prometida, com um braço forte, através de milagres. Abacuque lembra ao Senhor e ele destaca Deus como um guerreiro poderoso. Irmãos, é interessante isso, porque parece que Abacuque está dando todas as credenciais para Deus ir lá e derrotar os caldeus. Senhor, ninguém pode com o Senhor. Ninguém tem poder mais do que o Senhor. O Senhor é como um guerreiro poderoso. O Senhor é como alguém que luta e não perde. Em outras palavras, irmão, se o Senhor lutar contra os caldeus, eles já estão derrotados. Eles não vão conseguir subjugar sobre o Senhor. Porque o Senhor domina sobre tudo e sobre todos. Mas a máxima da canção de Abacuque não é essa. Não é uma oração pedindo para Deus intervir. Não é uma oração pedindo para Deus desistir da sua ideia dos caldeus. Versículo 16. Ouviu, Abacuque dizendo: eu ouvi o Senhor, e o meu íntimo se comoveu a sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Abacuque está dizendo assim: eu ouvi o Senhor, e Ele não vai mudar de ideia, e a escassez vai vir mesmo, e não vai ter jeito. Nós vamos sofrer, nós vamos enfrentar batalhas, nós vamos enfrentar uma guerra que já está destinada à nossa derrota. Nós vamos ser privados de materiais básicos, fisicamente falando. Nós sofreremos escassez emocional. Tudo isso para mostrar para nós que nós estávamos longe do Senhor. Eu ouvi Deus. Quando eu ouvi isso, irmão, os meus lábios tremeram, as minhas pernas vacilaram. Eu não sei o que fazer. Deus não vai mudar de ideia. A realidade é essa. Irmão, cara, Deus vai mudar de ideia até o final do livro? Não. Os caldeus dominaram. Subjugaram o povo de Deus? Subjugaram. Houve escassez física? Houve. Houve escassez emocional? Houve. Houve escassez espiritual? Houve. Houve mortes? Muitas. Houve domínio dos babilônicos sobre o povo de Deus? Houve. Houve mortes de famílias? Houve. Mas como eu disse para você no começo dessa mensagem, Abacuque ensina para mim e para você. Olha o versículo 17. Diante disso tudo, o cântico de Abacuque para Deus é: ainda que a figueira não floresça, ainda que haja escassez física, nem haja fruto na vide, ainda que eu vá procurar o que comer e não tenha o que comer, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que tudo aquilo que eu plantar não der certo, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que toda a esperança que eu depositar no campo me frustre, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda que a minha fonte de alimento seja tirada de mim, ainda que eu não tenha mais nada na qual eu possa garantir o meu sustento,
porque isso foi tirado de mim. Porque numa guerra, ninguém deixa outras pessoas com gado, tudo é tomado. Ainda que o gado, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, ainda que haja uma escassez, onde nós não teremos nada. Abacuque está cantando para o Senhor, diante disso tudo: todavia, eu me alegro no Senhor. Você pode se alegrar em Deus. Você pode deixar esse lugar hoje, se alegrando no Senhor. Ainda que você vá encontrar escassez física, ainda que você encontre escassez emocional dentro do seu lar, ainda que você encontre escassez espiritual, você pode se alegrar em Deus. Existe uma alegria maior do que essa alegria dependente de circunstâncias. Existe uma alegria que não está atrelada em nada nessa terra. Existe uma alegria que nos faz cantar ao Senhor diante dos momentos mais difíceis da nossa vida. Existe uma alegria verdadeira, meus irmãos. Existe, está disponível para nós essa alegria nessa noite. Abacuque está dizendo que o cenário desse mundo não pode definir o coração dele. Meus irmãos, o cenário desse mundo não pode definir a alegria do seu coração. O cenário, as circunstâncias desse mundo não podem definir a situação emocional do meu coração. Nós seremos alegres em Cristo, independente das coisas acontecerem na nossa vida, independente se as coisas derem errado, independente se a escassez bater na nossa porta, nossa alegria pertence a Cristo Jesus, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Existe essa alegria para nós, meu irmão. Você pode se alegrar no Senhor hoje. Abacuque está dizendo para o povo: eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu vou me alegrar no Senhor. Ah, irmão Caio, mas a crise está instaurada no país. Eu não sei você, irmão, mas eu vou me alegrar no Senhor. Ah, mas a igreja está indo de mal a pior na sociedade brasileira. Eu não sei você, irmão, mas eu vou me alegrar no Senhor. Ah, mas as famílias, irmãos, eu vou me alegrar no Senhor, porque Ele me salvou e a minha alegria pertence a Ele. Ah, irmão Caio, está dando tudo errado na minha vida, Caio. Eu vou me alegrar no Senhor, porque Ele é o Deus da minha salvação. Irmão Caio, o mundo tem me dado muitos motivos para não me alegrar, mas eu vou te dar um nessa noite. Ele te salvou, e isso é o suficiente. Você não precisa de mais nada, meu irmão. Nós não precisamos de mais nada. Estão querendo criar um evangelho hoje, onde nós precisamos de algo além de Cristo. Nós não precisamos de nada, a não ser Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nossa alegria não está baseada nas circunstâncias desse mundo. Ninguém pode tirar a alegria de Deus do nosso coração. O salmista diz assim: a alegria do Senhor é a minha força. Eu me alegrarei no Senhor. Todavia me alegrarei no Senhor. Irmãos, Abacuque canta um hino dizendo: Senhor, eu permanecerei alegre até nos momentos de escassez. E a palavra de Deus para mim e para você hoje é: você pode permanecer alegre até nos dias de escassez da sua vida, por causa do Senhor. É por causa dele, não é por causa de ninguém que está aqui hoje, não é por causa das circunstâncias, não é por causa da conta no banco, não é por causa do nível da saúde, é por causa do Senhor. A certeza de uma vida alegre para o cristão é por conta de Deus. E Abacuque vai terminar essa canção, irmão,
uma declaração de fé, uma declaração de confiança e de alegria no Senhor. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar em lugares altos. Irmãos, a escassez é física, emocional e espiritual, mas eu estou andando em lugares altos. A escassez, irmão, tem dominado, mas nós estamos caminhando em lugares altos, porque a nossa pátria não é deste mundo. Como tinha um ditado antigamente, nós estamos aqui só de passagem. O nosso destino não é aqui. A alegria genuína não tem a ver com nada dessa terra, irmão. A maior alegria do mundo, irmão, é estar com Ele. A maior alegria do mundo é ser dele, é pertencer a Ele, é amar a Ele e ser amado por Ele, é ouvir a voz dEle e falar com Ele, é sentir Ele e saber que Ele nos sente. Isso é a maior alegria do mundo. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus.